A ideia da gente meditar em Apocalipse é uma ideia de buscar consolo ao nosso coração. Apocalipse foi escrito numa época de perseguição, de dificuldade, de lutas, e a igreja, quando recebeu essa mensagem da parte do Senhor, ela pôde descansar em Deus, descansar no Senhor. Esse é o nosso intuito aqui, ter um tempo de refrigério para o nosso coração, para a nossa alma, para o nosso interior. Então, Apocalipse capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 20, é o final do capítulo 1, diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: Escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o ministério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. No final do capítulo 1 de Apocalipse, ele vem cheio de simbologias, para mim e para você. E parte de entendermos Apocalipse consiste em entendermos essas simbologias, entendermos esses sinais, percebermos aquilo que Deus queria falar conosco por meio desses símbolos. Não é algo extremamente longe da nossa realidade, mas talvez algo que a gente não estejamos acostumados com essa forma de linguagem que João usa aqui. E é interessante porque ele começa com uma descrição dele, né? Eu, João. As cartas no mundo antigo, os livros no mundo antigo, geralmente não tinham nome. E quando eles recebiam um nome, é porque era uma mensagem muito específica, de alguém específico para alguém muito específico que se identificaria com aquela mensagem. Quando era uma mensagem que outros pudessem ter acesso, provavelmente não tinha nome. Aí está uma distinção entre as cartas bíblicas, os relatos bíblicos, dos relatos do mundo contemporâneo bíblico. Então, se alguém daquela época escrevesse uma carta, ele não registraria o nome. No caso dos autores bíblicos, Paulo faz uso disso, João faz uso disso. Mas o interessante é a gente perceber esse personagem João. João provavelmente já era alguém muito vivido, com bastante tempo de caminhada na fé e também no ministério. Alguns teólogos afirmam que ele já tinha mais de 90 anos quando ele escreve Apocalipse. E há um questionamento se ele escreve Apocalipse antes de João, ou vice-versa, tá? Ou se João antes de Apocalipse. Mas os dois são textos muito próximos. Então, se a gente pensa em Evangelho de João no ano 92, provavelmente Apocalipse seja 93, ou o contrário, 92 Apocalipse e 93 João, alguma coisa nesse sentido. João é alguém verdadeiramente assim muito simples, né? Ele pastoreou a igreja em Éfeso, ele ajudou a igreja em Jerusalém,
e durante um bom tempo ele já estava exilado em Patmos, nessa ilha aqui. Essa ilha de Patmos só ia para lá pessoas que cometeram crimes contra o Estado, e quando eles iam para lá eles não tinham direito a visitas, não tinham direito à propriedade, eles perdiam absolutamente tudo. Então imagina alguém que estava no fundo do poço, preso, sem bens nenhum, ele começa a escrever, ele começa assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês. Ele, no alto da idade dele, poderia pegar e falar assim: eu, João, mestre e doutor em sofrimento, ou pós-graduado na igreja, ou melhor ainda, pastor da igreja de Éfeso, ou ainda mais, né, chamado por Jesus, mas ele decide não fazer algo assim. Ele decide simplesmente dizer assim: irmão e companheiro. O que ele está fazendo? Ele está se identificando com a gente. É como se João fizesse parte do nosso grupo. Imagina um senhorzinho barbudo, cabelo branco. Não é para imaginar o pastor Antônio agora, tá? O Pere. Imagina um senhorzinho barbudo, cabelo branco, no alto da idade, aquela pessoa, gente boa. Esse é João. Esse é João. O pastor Antônio é Antônio Luiz João, né? Então cabe na descrição aí. Quando a gente olha para isso, a gente começa a perceber que o ministério ou a vida com Deus não é para trazer orgulho. A Bíblia afirma que o orgulho precede a queda. Então, quando a gente olha para uma situação como essa, a gente percebe desde o início uma mensagem por detrás que João queria nos ensinar. Simplicidade. Simplicidade. Ele não estava ali para se aparecer no meio dos outros. E olha, ele ele escreveu 5 livros do Novo Testamento. Tirando Paulo, ele é o autor que mais escreveu no Novo Testamento. Aquilo que a gente tem aqui. Então ele poderia ser alguém que poderia confiar naquilo que ele fez, mas ele não confia. Ele prefere se identificar como alguém que é companheiro. E companheiro no sofrimento. Então, lembrando da oração que o Otávio fez agora há pouco, todos nós estamos no meio desse sofrimento, nessa distância. E quando a gente olha para isso aqui, a gente percebe que João está se identificando com a gente. Imagina que João está no meio de todo o sofrimento que nós estamos passando e ele está dizendo assim: eu sou irmão e companheiro de vocês. Então, nós estamos lendo um texto e meditando num texto de alguém que sofreu e que alguém que sabe o que é sofrer. Então, não é alguém que não sabe o que está falando para nós. Mas é interessante que ele está sofrendo e ele está na ilha de Patmos por simplesmente seguir ao Senhor. Olha o que o texto diz. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. A palavra de Deus tem uma relação direta com o ministério da pregação e testemunho também tem uma relação com pregação. Porque testemunho é uma das 5 palavras do Novo Testamento usadas para pregação. Testemunho, ensino, exortação, pregação e martírio. São as 5 palavras usadas no Novo Testamento para designar mensagem, pregação e assim por diante. Então, o versículo 9 ensina para mim e para você que nós somos chamados por Deus não para nos aparecer, mas para que até mesmo eu e você possamos ser presos por causa dessa mensagem. Versículo 10, ele fala o seguinte: no dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte. 3 questões. No dia do Senhor, nós já temos falado muito sobre isso, né? No dia do Senhor lembra o dia final. Então, na visão, ele é levado pelo Espírito até o último dia. Então, olha só, segredo para entender Apocalipse. Tudo que ele vai descrever a partir do capítulo 2 é o último dia. Ele começa: no dia do Senhor, achei-me no Espírito. É uma descrição direta do último dia. Sabe o que é isso? Amilenismo. O que é o amilenismo? Diz que a igreja vai subir de uma vez só, que Jesus vai voltar num momento só, que a batalha final vai acontecer num momento só,
que os mortos ressuscitarão, que aqueles que estão vivos terão seu corpo transformado e assim por diante. Esse versículo afirma e mostra para mim e para você que essa é uma visão correta e coerente com o todo do livro de Apocalipse. Tá? Então, quando eu olho para isso, eu começo a perceber, primeiro, tem um dia específico. Esse dia está marcado, não está na agenda dos homens. Descansa o coração, viu, gente? Esse vírus que está por aí está na agenda de Deus, mas essa agenda de Deus ainda não é a agenda final, tá bom? Deus não perdeu o controle. Tem coisas que ainda acontecerão que precisam acontecer, tá bom? Segundo, uma ação pela qual ele tem toda a visão dele é uma ação por meio do Espírito. Mas ela é muito específica. Ela não está se repetindo por aí à torta e à direita. Essa visão acontece porque o cânon precisava ser fechado. O último livro da Bíblia precisava ser escrito. Então o próprio Espírito Santo leva João até lá e recebe. João recebe a visão e registra a visão. E olha só, quando ele está lá, no dia do juízo final, levado pelo Espírito, ele ouve uma voz. Que voz que é essa? A voz de Jesus. Olha que interessante. Aparece no dia do Senhor, aparece o Espírito Santo e aparece Jesus ali. A Trindade em um único versículo. Em um único momento aqui, muito claro para mim e para você. E daí vem o versículo 11. Escreva num livro que você vê e envie à igreja. Então, olha só. João poderia ficar com toda aquela visão e guardar para ele. E nós nunca teríamos o livro de Apocalipse. Mas ele recebe a visão e entrega. Então, nós temos mais uma lição importante aqui. O que nós recebemos de Deus não é somente para nós. É para nós e para aqueles que estão à nossa volta. O que eu quero afirmar com isso? Se Deus te ensinou a tocar violão, Deus te ensinou a cantar, Deus te ensinou a fazer qualquer coisa, não é só para você. É para você abençoar outros no reino. Se você ouviu a mensagem do Evangelho, a mensagem do Evangelho não é só para você. É para você e para você passar por meio da sua vida para os outros. Então, aquilo que nós recebemos de Deus, nós passamos para os outros. Aquilo que Ele nos dá, nós damos para os outros. E o que nós recebemos do Senhor é bênção e é abençoador. E quando nós passamos para os outros, nós abençoamos Ele. É o chamado de Abraão. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. O que Abraão recebeu, nós estamos recebendo hoje, aqui, no fim, perto do fim. Então, aquilo que nós recebemos, nós passamos para o outro. E daí, esse João, ele se volta para ver quem estava falando com ele. E daí você começa a ter uma visão dos símbolos que João usa aqui, né? Ele vira e vê 7 candelabros de ouro. No final do capítulo, você já deve ter matado a charada, o texto é claro. Os candelabros de ouro são as igrejas, tá? Os 7 candelabros de ouro são as igrejas. Mas olha só, entre os candelabros, alguém semelhante ao Filho de Homem. Olha só, Jesus está dentro da igreja, caminhando no meio da igreja. A igreja não está alheia a Jesus. Ou melhor, a verdadeira igreja tem Jesus no meio dela. Porque você tem algumas falsas igrejas por aí, que só querem dinheiro, mas não querem o Senhor. E expulsam o Senhor de dentro delas. Quando eu olho para esse texto, eu fico pensando assim, a nossa igreja é uma igreja com a presença do Senhor. Por que eu sei disso? Porque nós tentamos viver e experimentar a palavra e puramente a palavra. Nós não ficamos em achismos de uns e outros, não ficamos em filosofias de pessoas por aí. Nós firmamos o nosso coração no ensino bíblico. Depois, nós tentamos viver uma disciplina eclesiástica saudável. Depois, nós entendemos a comunhão dos santos. Depois, nós tratamos seriamente o pecado, ou seja, nós queremos viver uma vida santa.
Então, quando eu começo a olhar para esses frutos no meio da igreja, eu fico pensando, Jesus está no nosso meio. Jesus está no nosso meio. Esse Jesus tem uma descrição dele assim muito legal, né? Ele começa com a questão da veste. A veste dele chegava até os seus pés e era um cinturão de ouro ao redor do peito. A veste simboliza a pureza. Em outro lugar em Apocalipse vai falar que as suas vestes eram brancas. Isso significa que ele era puro, santo, sem pecado. Ou seja, aquele que está na igreja, aquele que caminha no meio da igreja, é puramente santo. Quem leu o capítulo dessa semana do Maravilhoso Bom Deus, vai lembrar que o capítulo é sobre um Deus santo. Jesus é esse Deus santo que caminha no meio da igreja. E nós podemos crer nele. Esse Deus santo quer santidade do seu povo. O texto continua. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Você tem dois aspectos aqui. O primeiro aspecto é a questão da glória de Deus presente. Eu sabia que alguém ia fazer o gestinho. O primeiro aspecto é a glória de Deus presente. Olha como já vinha essa construção. O ouro ao redor do peito, depois a cabeça, mostrando o cabelo, branco como a neve, brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e nos olhos como chama de fogo. Esse fogo é aquele fogo consumidor do batismo com o Espírito Santo, que estava lá em Mateus 3, que nós pregamos já sobre isso na igreja. É esse aspecto de que o olhar de Jesus é um olhar que purifica, que transforma. Vocês lembram aquele texto lá no final do Evangelho de João, em que Pedro negou Jesus e Jesus passa e ele olha para Pedro. E daí Pedro se arrepende, vai lá e começa a chorar amargamente. É esse olhar de Jesus que muda os nossos corações. É esse olho como chama de fogo. Os pés eram como bronze numa fornalha ardente. O pé de bronze tem a ver com firmeza. Ele estava firme no Senhor, firme nos caminhos de Deus. Ardente e sua voz como o som de muitas águas. O som de muitas águas tem dois aspectos. O primeiro, a questão do evangelho. O segundo, a questão do juízo de Deus. Juízo de Deus. Versículo 16. Tinha em sua mão direita 7 estrelas. Ou seja, ele está agindo. Ele fala de 7 candelabros, ele fala dos 7 anjos. Agora ele tem 7 estrelas. Ou seja, ele vai dar essas estrelas para a igreja, para o anjo e para o anjo transmitir para a igreja. E da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Essa figura é fácil. Vocês lembram de Hebreus? Tá? A palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes penetrantes. Ele continua. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Ou seja, o sol tem a ver com esse poder de Jesus. Versículo 17. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Essa é a realidade de estarmos diante de toda a glória de Jesus. Esse texto aqui tem paralelo em 2 lugares. Primeiro, Monte da Transfiguração, onde aparece Moisés e Elias e Jesus revela toda a glória dele, todo o poder dele. Segundo, lá em Isaías 6, do 1 até o 10, na onde Isaías vê o Senhor no seu alto e sublime trono. E daí ele diz, eu sou pecador. A reação de João aqui é essa reação, a mesma reação, como se ele estivesse morto. Mas olha só, Jesus diz, então, ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo. Aquele que estava como morto foi restaurado por Jesus. Então, olha só, diante da glória do Senhor nós podemos estar assim, nesse aspecto. Mas o agir dele e o trabalhar dele restaurará a nossa vida. Restaurará o nosso interior. Restaurará o nosso coração. Tem um hino que nós cantamos, um louvor, restaura, Senhor. Essa deve ser a nossa oração. Restaura, Senhor.
Restaura os tempos nossos de comunhão com a igreja. Restaura a vida dos homens diante do Senhor, das mulheres também. Restaura o nosso coração falho e pecador diante do Senhor. Restaura, restaura. E daí Jesus vai dizer, fica calmo, você está dizendo tudo isso de mim, mas eu sou um pouquinho mais. Eu sou o primeiro e o último. Eternidade aqui. Sou aquele que vive. Lembra? O Cristo que nós cremos não está morto. O Cristo que nós cremos está vivo. E ele mesmo diz isso. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E daí, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, ele tem controle de tudo. Ele tem controle de tudo. Nada está fugindo da direção que Jesus tem. Ele tem domínio sobre tudo e todos. O Abraham Kuyper disse o seguinte: não há um palmo de terra sobre a face da terra que Deus não diga, é meu, é meu, é meu. E eu vou expandir o pensamento. Não há nada na terra que Deus não diga, é meu, é meu. Isso significa que ele tem domínio sobre tudo e sobre todos. Todos. E daí Jesus diz para João, escreva tudo que você viu. Tanto as que você viu agora, como as que você verá. Como elas acontecerão. E daí por isso que você tem toda essa descrição em Apocalipse. Ele encerra com o versículo 20. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, os pastores. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. A partir da semana que vem a gente vai falar sobre as 7 igrejas. Algumas pessoas falam que são eras, outras pessoas falam que são períodos históricos. Eu acredito que as 7 igrejas simbolizam todo o período histórico e todas as igrejas. Eu acredito que Jesus conhece toda a sua igreja na multiforme graça que o Senhor decidiu agir e trabalhar. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer